Acredito que como vocês são uma consultoria de benefícios, um dos pontos que me chamou bastante atenção foi isso. Você comentou que deram algumas dicas, né, para as empresas de como de repente gerir o seu capital humano, que é o valor mais o ativo mais precioso de qualquer empresa é o capital humano realmente, né? E vocês como consultoria dessas empresas já aproveitaram, foram além de ser apenas ali, indica o produto de seguro, né? Eu vi que você falou que essa preocupação foi além ainda. Na verdade, eu acho que aquilo que a gente pensou, né, lá mais ou menos meados de março, quando a gente percebeu o que vinha pela frente, né, e eu acho que todos nós não tínhamos a real noção do que estava por vir, mas mais ou menos ao redor de 16, 17 de março, quando eu percebi que nós tínhamos que ir para casa em função, né, do decreto da pandemia e da preocupação que a gente tinha e da necessidade de se ter o isolamento social. Eu acho que a gente se preocupou primeiro com as pessoas. Acho que a minha preocupação principal foi com os nossos colaboradores e com os familiares dos nossos colaboradores, porque eu sabia de que se eu conseguisse mantê-los protegidos, eles e os seus familiares, a gente por tabela estaria protegendo a nossa empresa e os nossos clientes. Então a primeira decisão que a gente tomou lá ao redor do dia 16, 17 de março, sem estar muito bem preparado, a gente decidiu ir para casa. Nós temos perto de 800 colaboradores, nós estamos com 16 escritórios. Eu criei um comitê de crise. Aliás, voltando um pouquinho, a gente criou um comitê de crise no começo de março, onde esse comitê de crise era composto por mim, RH, tecnologia, financeiro, médico, marketing, comunicação e tecnologia, e o nosso médico, onde a gente, e o nosso advogado, a gente começou a planejar e foi o primeiro tipo esboço do que nós chamamos de protocolo de comitê de crise, né? Então, que nós dividimos com os nossos clientes, que foi dentro dessa pandemia e dentro do conceito de comitê de crise, quais são as áreas da companhia que vocês têm que olhar, e foi o que nós fizemos. A primeira decisão que nós tomamos, que eu chamo de primeira onda, foi ir para casa. Eu sabia que protegendo todo mundo em casa e os familiares, a gente estaria protegendo eles e protegendo a companhia. E a gente também interessante, que a gente estava fugindo de alguma coisa que nós não conhecíamos, né? E até certo ponto a gente ainda não conhece a magnitude e a grandeza desse vírus, né? Da proliferação, da contaminação, do contágio e tal. Mas a gente estava fugindo de alguma coisa que nós não conhecíamos e indo para casa, que é um certo conforto você ir para casa e ficar junto aos seus familiares protegidos. Passado esse primeiro susto, né, que eu chamo de primeira onda, a gente começou a esperar a segunda onda, que para mim a segunda onda era a famosa, né, a chegada do pico da curva. Quando que esse pico da curva ia chegar, quando é que a gente ia ver o colapso total da rede pública, o colapso da rede privada, pessoas precisando de respiradores sem ter, assim, que acabou acontecendo em muitos lugares, infelizmente, mas não foi da maneira como nós esperávamos, porque eu acho que esse isolamento social que a gente acabou antecipando, de certa forma, protegeu isso. Então, primeira onda, fugindo de alguma coisa desconhecida, passamos pelo período de adaptação em casa, né? Muitas casas não tinham a internet suficiente, não tinham a estrutura de mesa, cadeira, muitas casas vocês tinham mais de uma pessoa trabalhando, né? Na minha casa nós éramos 3, eu e os meus 2 filhos trabalhando, um vendendo bebida e o outro vendendo roupa, em 2 empresas. Nós éramos 3 adultos trabalhando com internet, com reuniões, vídeo calls e conferências e tal. Então você passou por esse período de adaptação que foi bem interessante, um aprendizado para todos nós como família, né? Mas um desafio, porque você teve que se adaptar, né? Uma nova realidade. E que muitas pessoas tiveram suas dificuldades, não só por condições técnicas e tecnológicas, de espaço. Às vezes você tinha o pai, a mãe e um filho trabalhando. Foi bem interessante. No meu caso, eu nunca tinha ficado 14 semanas em casa, né? Fiquei 14 semanas em casa, que foi talvez
talvez não, com certeza a primeira vez na minha vida que eu fiquei tanto tempo trabalhando em casa. Deixa eu até aproveitar e fazer um gancho aqui, né? Já com a próxima pergunta, aí a gente segue falando, claro, sobre o assunto. Mas o que eu percebo, eu vi até que a IDSEG anunciou que investiu 1 milhão, né? Nesse processo todo de construir seu programa de continuidade dos negócios. A palavra investiu me chama muito a atenção, porque quando se investe nos seus próprios talentos, né? Na saúde dos seus colaboradores, realmente você faz um investimento de longo prazo, né? Na empresa, ainda mais sendo a IDSEG bem ligada à tecnologia, acho que isso destaca muito que só a tecnologia não resolve, né? Precisa ter as pessoas acima de tudo. Com certeza, acho que primeiro a gente não mediu esforços naquilo que a gente precisava fazer para proteger fundamentalmente as pessoas. A minha primeira preocupação foi com os nossos colaboradores e com os familiares dos nossos colaboradores, porque eu tinha certeza de que se eu mantivesse eles seguros e protegidos da contaminação e da proliferação do Covid-19, do coronavírus, eu tinha certeza de que a gente ia estar atendendo os nossos clientes, que era o nosso principal foco, né? Nós somos uma consultoria de benefícios, fundamentalmente, focada em gestão de planos de saúde, vida e previdência. Obviamente que temos outros ramos, né, ramos elementares, mas a nossa preocupação é como é que a gente ajudava os nossos clientes a passar por isso. E essa questão de investir, para mim, era assim, eu investi nas pessoas, né? O que eu precisava fazer para ter as pessoas em casas, conectadas, seguras e protegidas. Então, os investimentos passaram por, primeira coisa foi contratar uma infectologista. Nós somos uma das primeiras consultorias de benefício que fez um webinar para os nossos clientes e prospectos com uma infectologista, para poder tentar explicar um pouco o histórico do Covid-19, né, o decreto da pandemia, como é que ele foi se alastrando e quais eram as medidas necessárias para que a gente pudesse nos proteger e ajudar os nossos clientes. E era, obviamente, que o isolamento social, o distanciamento, né, a quarentena era a única e a melhor solução. Então nós investimos em ter uma infectologista, nós investimos em criar um protocolo de comitê de crise, nós criamos e dividimos com os nossos clientes uma política e um modelo de home office. Muitas empresas não tinham ainda experienciado, né, experimentado e testado a questão do home office, né? Alguns clientes nossos super tradicionais, assim, dividido comigo, Tomás, a gente não tinha uma política de home office, a gente ainda usava gravata todos os dias, e de repente eu estou com 300 colaboradores, né, em casa, e quero te dizer, está funcionando. Então a gente ajudou os nossos clientes no sentido de criar essa política de home office. A gente trabalhou bastante durante esse período com a nossa infectologista. Nós fizemos, eu particularmente devo ter feito mais de 110 reuniões com os nossos clientes. A gente fez webinars com os nossos clientes e Teams e Zooms, junto com a nossa infectologista, doutora Nayane, junto com o Dr. Lúcio, que é o nosso médico responsável, para que a gente pudesse ajudar os nossos clientes, né, o RH, os financeiros, os diretores, e fizemos vários webinars com todos os colaboradores, assim, alguns clientes com mais de 3 mil pessoas na linha, para que eles pudessem entender um pouco do que estava acontecendo. E ajudar os nossos clientes a ajudar os funcionários de que nesse momento de isolamento e de crise, era importante manter a sua rotina igual, né? Levantar de manhã, tomar banho, tomar café e se vestir e ir para o trabalho sendo o home office. Você manter um hábito de alimentação saudável, né? Estando em casa, como você ia ter uma atividade física talvez menor, de você manter uma alimentação mais saudável. Questões de postura, exercício, né? Você tentar parar na hora do almoço, parar no horário normal. Isso tudo é muito importante para que você pudesse passar por isso da melhor maneira possível. E foi isso que a gente fez. Então a gente investiu em conectividade, a gente investiu em hardware e infraestrutura, né, não só de laptops e conexões e internets e celulares e tal, mas em muita consultoria para nós e para os nossos clientes, para que a gente pudesse passar por essa primeira onda
da melhor maneira possível. E aproveitando o gancho de gestão de planos de saúde e também fazendo uma correlação com o que a gente estava falando, teve também a questão das terapias online, a saúde mental muito importante de manter nesse período e em qualquer momento, é claro, né? Como que isso realmente você percebeu assim, ó, realmente foi importante? Recebi feedback sobre isso, e como isso também pode ajudar nessa questão da gestão dos planos de saúde, que realmente é um desafio, a carteira de saúde suplementar, ainda mais diante de uma crise, de uma pandemia, né? Como manter as operações, como manter ali as empresas, no caso, tendo os seus planos contratados, né? Ou adaptando os seus planos de acordo com essa nova realidade. Como foi tudo isso, aproveitando essa conexão desses dois ganchos aí, né? Gestão de planos de saúde e terapias online. Eu acho que eu particularmente nunca vivi um momento como esse, e acho que quase grande parte do mercado não experimentou isso, né? Como se estivéssemos numa guerra de um inimigo invisível, né? Eu acho que o desafio de gerir os planos foi muito grande, porque infelizmente muitas empresas tiveram dificuldades de arcar com as suas despesas de planos de saúde, né, muitas delas com as suas lojas, com os seus restaurantes, com as suas fábricas fechadas e sem receita, né? Então a gente teve que trabalhar junto aos nossos clientes e aos nossos parceiros seguradores que agiram de forma exemplar, tentando compor e ajudar as empresas no seu fluxo de caixa para que elas pudessem arcar com as suas despesas, né? E era uma coisa importante, porque se o cliente não paga a fatura, a seguradora não tem a receita, a seguradora não paga os hospitais também não conseguiam arcar com as suas despesas extraordinárias, porque os hospitais também tiveram um desembolso de caixa muito grande, montando as estruturas de retaguarda do Covid, contratando mais funcionários, hora extra. Então, era uma cadeia muito importante. A gente tentou ajudar e fazer com que os clientes também entendessem que era importante pagar essas despesas. Passado por esse período que não foi fácil, obviamente que as empresas redesenhando os planos, né, preocupado com as despesas, olhando o downgrade, olhando a implementação de copay, algumas empresas acabaram mudando de operadora em função de redução de custo, e você fazer uma mudança de um plano de saúde no meio de uma pandemia com implantação digital, a gente passou por tudo isso. Eu acho que o maior desafio que nós temos pela frente, né, que eu chamo a primeira onda, fugir de casa, a segunda onda, esperar o pico da curva que acabou nunca chegando e ela se alastrou, para mim é a terceira onda, que é a expectativa da pessoa voltar para o trabalho, né? Acho que as pessoas estão ansiosas de voltar para a sua velha vida, e essa velha nova vida, ela vai ser completamente diferente. Então a saúde mental dos colaboradores, depois de tanto tempo em casa, para mim, eu acredito, William, vai ser o maior desafio que a gente tem pela frente. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão exauridas de ficarem em casa, mas ao mesmo tempo estão com medo, elas querem a velha vida de volta, e essa velha vida não existe, existe uma velha nova vida. As pessoas querem voltar para o trabalho, mas têm medo da contaminação, medo de perder o emprego, medo de ser contaminado pelo vírus aos seus familiares. Então, acho que a gente vai viver aqui um desafio muito grande, e por isso que a gente, além da nossa infectologista, a gente está com uma psicóloga full, ajudando os nossos colaboradores e também ajudando os nossos clientes, para que eles possam ajudar os seus colaboradores com essa questão de saúde mental, que para mim a gente não deve subestimar o impacto da saúde mental no possível retorno pós-pandemia. Acredito que nós vamos sair mais fortes, você não vê isso, assim, passando essa situação, toda essa adaptação, tudo que foi feito, eu acho que dá uma solidez maior até para as operações das empresas. Você percebe isso na Edseg também? Muito, muito, muito. Eu posso te dizer, William, eu nunca estive, eu sou um gestor próximo dos nossos colaboradores, eu tenho uma afinidade, uma proximidade muito grande, sempre tive isso na minha carreira, mas com a pandemia e com a questão do home office, de você poder trabalhar através de Zooms, Teams, Skypes e tal, eu nunca tive essa proximidade, porque eu acho que uma das coisas que aconteceu
com esse momento de home office, as barreiras são quebradas. Você está dentro da casa do colaborador e o colaborador está dentro da sua casa. Então eu tive contato com todos, eu faço a cada 15 dias um webinar com todos os nossos colaboradores e eu participo semanalmente das reuniões de trabalho de todos os meus grupos, time de vendas, time de relacionamento, time de operações, o time de administrativo, de jurídico e tal. Então a gente acaba tendo uma oportunidade de conversar com todos os nossos colaboradores. Então existe uma certa, assim, uma quebra de barreira, você cria uma certa afinidade, porque as pessoas estão te recebendo na casa deles. E eu tenho feito vários calls, eu tenho feito meus cafés da manhã com o presidente, para que eles possam dividir comigo quais são as preocupações. É óbvio que a gente fala de cliente, a gente fala de negócio, mas fundamentalmente é importante saber como é que eles estão, né? Como é que eles estão se sentindo, como é que eles estão, ele, a família, a infraestrutura. E é muito bacana. Então eu acho que quando você fala de sair fortalecido, eu não tenho a menor dúvida de que todas as empresas, e especificamente a ITSEG, nós vamos sair disso muito mais fortalecido, muito mais unido, com uma maior cumplicidade, com uma maior afinidade, porque o que nós passamos nos fez um grupo mais forte. Então eu acho que o resultado disso tudo é não só da expansão do home office que veio para ficar, né, o business online veio para ficar, a telemedicina veio para ficar, a implantação digital dos planos de saúde veio para ficar, né, a teleterapia, a teleorientação, as consultas online e o home office, isso tudo veio para ficar. Mas, fundamentalmente, esse compromisso de sobreviver a essa crise e passar por tudo isso como um grupo, para mim, vai ser um dos legados que essa pandemia vai nos deixar. Ai, ótimo, é sempre bom ouvir, né? Acho que isso é o que dá um pouco de alívio nessa situação toda, esses meses todos já que nós estamos vivendo isso. Mas agora vamos mandar um recado para os colegas do mercado segurador. Nós temos um público muito grande de corretores de seguros aqui no canal da Revista Seguro Total. E é sempre bom, claro, ter os cases, né? A gente sempre chama os especialistas, as empresas que se destacam. E o pessoal sempre pergunta, então, que dica fica para mim, de repente? Às vezes tem um corretor de seguros que está ali, né? O pastinha que ele, né, precisou se reinventar, mudou tudo para ele. Que dica ficaria para o mercado em geral, os colegas, operadores e até mesmo seguradores, porque para eles também é um desafio conviver com tudo isso, né? Eu acho que o mercado segurador, de modo geral, dado ao estresse e à pressão que nos foi apresentado, reagiu de forma exemplar. Eu acho que não só as operadoras, seguradoras que sentiram mais na ponta essa pressão com relação ao atendimento e toda a infraestrutura que elas tinham que manter ativa, eu acho que eles agiram de forma exemplar e com certeza muitas das coisas que eles tinham planejado fazer nos próximos 3 anos foram feitos em 3 meses. E isso veio para ficar, né? Nós falamos da telemedicina e da implantação digital. Eu acho que para os corretores, eu acho que fica aqui a mensagem de que a gente sempre tem que pensar no futuro, né? Eu acho que essa questão de viver somente o presente e não se planejar, né? Eu acho que esse é a maior mensagem que fica, porque de repente alguma coisa como essa pandemia aparece e a gente jamais imaginou que os corretores tradicionais do varejo iriam ter que ficar em casa, e muitos deles não tinham, né, uma impressora, a internet, um laptop, um desktop que pudesse ter acesso ao Wi-Fi. Então, nós da Barela, que é uma das unidades que nós temos, que cuida do nosso varejo, a gente fez um esforço muito grande de mantê-los conectados, de ajudá-los na maior possibilidade possível, né, e não ficamos sem operar um sequer minuto para que a gente pudesse atender os nossos corretores e os nossos parceiros. Então, acho que fica uma lição de que a gente precisa estar preparado para o imprevisto, pensar, viver o presente, mas viver sempre pensando no futuro, construindo alguma coisa que lá na frente possa ser sólido e possa ser sustentável, não? Que é um pouco do que a gente, William, tem feito na ITSEG. Eu acho que o projeto da ITSEG como um todo, né, de consolidação de corretoras, onde a gente já fez mais de 10 aquisições, estamos hoje com 2,2 bilhões de prêmio, estamos com quase 800 mil vidas na carteira, 20 mil CNPJs, 15 mil no adesão, mais de 1.000 clientes corporativos, com 760 colaboradores, e no varejo a gente tem uma estrutura bem bacana na Barela, apoiando os corretores
tradicionais de mercado, e para isso que a gente construiu a ITSEG. Então eu posso te dizer que vamos sair com algumas cicatrizes, mas eu não tenho a menor dúvida de que a gente, como ITSEG, como grupo, vai sair fortalecido, melhor preparado para os desafios futuros e como grupo mais unido, né? Então, não vou dizer que eu fico feliz com a maneira como a companhia se comportou e como o mercado também se comportou. Eu tenho muito orgulho de trabalhar nesse mercado e acho que a gente tem um papel fundamental e importante numa economia crescente e importante como a nossa, com todos os desafios que a gente tem aí pela frente. Tomás, o bate-papo é muito bom assim, né? Você já respondeu até a outra pergunta, que era realmente falar um pouquinho sobre a ITSEG em números, né? Eu vejo que são números bem impactantes. Mas como você falou sobre o assunto muito bem, né? Relacionou super bem, eu vou deixar o espaço aberto agora para algumas considerações finais. Tá bom, William. Não, eu te agradeço e tenho um carinho muito grande pela revista de vocês. Eu acho que é importante ter uma revista como a de vocês, né, que ajuda a promover, a divulgar, a esclarecer o que a nossa, né, o que o nosso, a importância no nosso setor, na sociedade, na economia como um todo, né? Acho que não existe nenhuma economia moderna, sólida, se não tiver a indústria de seguros bem estruturada e bem organizada. Eu acho que a gente tem a sorte de ter vocês nos ajudando nesse sentido, né? Eu acho que comunicação, nesse momento de crise, muita notícia fake, muita informação mal dada, muita coisa negativa, né? Eu acho que o trabalho que vocês têm feito e o trabalho que nós tentamos fazer é de divulgar as melhores práticas, divulgar as melhores informações dentro daquilo que a gente sabia naquele momento. Então acho que a imprensa e o meio de comunicação tem um papel fundamental para esclarecer tanto sobre o aspecto, né, da pandemia, do setor de indústria, né, e dos corretores de modo geral. Eu acho que é fundamental a gente ter uma revista como vocês nos ajudando nesse sentido. Então eu que agradeço aí a oportunidade de estar falando, estamos sempre à disposição. Eu sempre gosto de dividir a minha experiência, não que seja certa ou errada, mas aquilo que eu vivenciei e estou vivenciando. Nós somos aqui né, à disposição para ajudar vocês naquilo que a gente conseguir. Te agradeço aí pela oportunidade de estar conversando e parabenizo aí vocês por esse canal e pela revista de modo geral.